Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre razão e proporção. E essa vai ser a última aula, tá? Para a gente fechar este capítulo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Propriedade das proporções 2. Nós vimos a 1, que fala sobre o PFP, a propriedade fundamental das proporções. E agora a gente vem para essa segunda parte aqui. Vamos lá. Soma dos termos. A soma dos termos diz o seguinte, aqui, ó, que em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro ou segundo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro termo ou quarto. Então, aqui, ó, usando a linguagem algébrica, aqui utilizando as letras, daqui a pouco a gente vai para um exemplo, mas vejam aqui, ó, diz o seguinte, ó, tem aqui essas razões, A está para B, assim como C está para D. Então, essas razões, elas são equivalentes. Aí eu posso afirmar isso aqui, ó, que se eu somar o A com o B sobre B, tá? Então, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo, assim como a soma dos dois últimos termos, tá? O terceiro e o quarto termo está para o quarto termo. Ou a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro termo, e a soma dos dois últimos termos, do terceiro e quarto termo, está para o terceiro termo. Bom, na prática, vamos ver aqui o que significa isso. Então vamos lá. Na sequência, indicamos um exemplo que mostra uma possível aplicação dessa propriedade. Então vamos ver aqui. Exemplo. A soma de dois números, x e y, é 39. Além disso, sabe-se que x está para y na razão de 5 para 8. Então, x está para y, assim como 5 está para 8. Então, vamos pegar e colocar aqui. Ó. Resolução do exposto, temos o seguinte. Ó. X está para y, então x sobre y, né? X está para y, na razão de 5 para 8. Ou seja, então, eles dois estão nessa razão aqui, ó, de 5 para 8. Se eu simplificar esses números, ele vai dar uma razão de 5 para 8. Então, aplicando a propriedade da soma dos termos, nós temos. Por que aplicar a propriedade da soma dos termos? Porque ele disse aqui, ó, a soma de dois números, x e y, é 39. Então, eu sei que aqui eu posso somar os termos. X mais y é 39, tá? Vou substituir aqui. Então, x mais y está para y, assim como se eu somei os dois primeiros termos e coloquei sobre o segundo, então tem que fazer também do outro lado. 5 mais 8, tá? O terceiro mais o quarto, sobre o quarto. Aqui é o segundo, quarto. For o primeiro, vai ser o terceiro. Então, os pares embaixo ou os ímpares. Como aqui foi escolhido o par, que é o segundo termo, aqui vai ser o quarto termo, tá? Então, vamos lá. X, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo, assim como a soma do terceiro e quarto termo está para o quarto termo. Ok. Vamos ver aqui. Então, a gente já sabe que x mais y é 39, que estava lá exposto na questão. Se a soma de dois números x e y é 39, então quer dizer que x mais y é 39. Então, 39 está para y, assim como 13 está para 8. E, fazendo PFP, meio pelos extremos, tá? A gente tem isso aqui, ó. 13 vezes y, 13y, 39 vezes 8 dá 312. 13y, 13 está multiplicando, passa dividindo. 312 dividido por 13 é igual a 24. Então, a gente descobriu quem é o valor do y. E a gente sabe que x mais y dá 39. Então, como o y é 24, o x tem que ser 15, porque 15 mais 24 dá 39. Descobrimos os valores das incógnitas daqui, dessa razão. Na diferença dos dois termos, pessoal, a gente só substitui o sinal da adição pelo da subtração, o sinal da soma pelo da diferença. Então, basicamente, é o mesmo, tá? Que
esse aqui dá a soma, só que agora a gente faz a subtração, tá? Então, a gente já está sabendo aqui, ó, que aqui seria soma, no caso agora é subtração, tá? Só substituir. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, em toda proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou segundo termo, assim como a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou quarto termo. Aí vamos lá, vamos para o exemplo, tá? A diferença entre dois números, x e y, é 12. Se a razão entre x e y é 7 terços, qual o valor de x e de y? Considere o x maior que y. Então, toda vez que a gente tem que considerar um maior que outro, se o resultado deu positivo, então o maior sempre tem que ser o primeiro termo, tá bom? Porque se o menor for o primeiro termo, tá? O menor vier em primeiro termo, o resultado vai dar negativo. Mas como o resultado dá positivo, então o maior vem no primeiro termo. Resolução. Escrevendo a proporção de acordo com as informações dadas, temos x está para y, assim como 7 está para 3. Aplicando a propriedade da diferença dos termos, temos aqui a mesma coisa. A diferença de dois termos, x e y, é 12. Então, x menos y é 12. A gente vai substituir x menos y sobre y e 7 menos 3 sobre 3. Lembrando aqui, ó, como estou utilizando o segundo termo, eu utilizo aqui o quarto. Então, segundo termo é esse, quarto termo é esse. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nessa sequência. Tá? Então, se eu colocasse aqui o x, eu teria que colocar aqui o 7, tá bom? Só para a proporção ficar equivalente. Então, poderia ter colocado o x aqui? Poderia. Poderia ter colocado o 7 aqui? Poderia. Iria modificar algo? Não. Tá bom? Mas aqui trabalhando com o denominador 3, que é mais fácil da gente trabalhar com números menores, tá? Então vamos lá. No entanto, sabemos que x menos y é 12. Fazendo a substituição na última equação obtida, temos aqui, ó, x menos y é igual a 12, então, meio pelos extremos, 4 vezes y, 4y, 12 vezes 3, tá? Dá 36. 4y é igual a 36, o 4 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, y é igual a 9. Se o y é 9, qual o número que subtraído 9 vai dar 12, que é exatamente o 21. Então, x é 21 e o y é 12. E agora a gente vem aqui para a proporção múltipla. Também é tranquilo esse, tá, pessoal? Existe uma propriedade, outra propriedade, em que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Beleza, então aqui, ó, somei todos os antecedentes, tá? Antecedente é o termo que está em cima. E somei todos os consequentes. Essas proporções aqui, ó, se eu somar todas, elas vão ser iguais uma a uma aqui, ó. Essa soma todinha vai ser igual a A sobre B, A está para B, assim como a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, e como C está para D e como F está para F. Então, ela pode ser utilizada dessa maneira aqui, individualmente, esse com a primeira razão aqui, com a segunda ou com a terceira, tá bom? Porque todas elas vão ter a mesma razão, todas elas vão ser equivalentes, tá bom? Então, observe um exemplo da aplicação dessa propriedade. Exemplo 3. Três números, x, y e z, são dados de acordo com a seguinte proporção. X está para 3, y está para 6 e z está para 9. Além disso, sabe-se que a soma dos três números é 12. Olha aqui, ó. A gente sabe que a soma dos três números, então a gente já vai substituir ali, ó. Tá? Então, observando isso aí, vamos lá. Nessas condições, determine o valor de x, de y e de z. Então, vamos utilizar a proporção múltipla. De acordo com o exposto, podemos escrever as três equações. X mais y mais z, ele já disse quanto é, então é só substituir aqui, ó, que é 12. Eu vou somar os antecedentes, vou somar os consequentes. Os consequentes também já foram dados,
que é 3 mais 6 mais 9. 3, 6 e 9, né? 3 mais 6 mais 9 vai dar 18. Então, 12 está para 18, assim como x está para 3. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó, isso. Resolvendo a equação, a gente vai ter x igual a 2, tá? Da mesma maneira, a gente vai agir para encontrar o valor do y e para encontrar o valor do z. X mais y mais z é igual a 36, é isso que foi dado, a 12, desculpa, a 12. E, tá aqui, e essa proporção, essa razão é proporcional a y sobre 6, fazendo o meio pelos extremos, substituindo o valor do y, e isolando o valor do y, encontrando aqui, temos o y igual a 4. Então, já achamos o x e o y. E a gente vai agir da mesma maneira para encontrar o z. E o z vai ser igual a 6. Então, pessoal, a gente tem essas 3 proporções aí, tá? Tem regra de proporções para a gente encontrar. Tem da adição, tem da subtração, que são praticamente as mesmas, a gente só substitui o sinal, e tem das múltiplas. E para a gente finalizar aqui, a gente vai ver a proporção dos retângulos. Então, os retângulos são proporcionais aqui quando tem a mesma razão, tá? Então, sobre as medidas dadas para cada figura, temos as seguintes razões. Entre largura e comprimento. Retângulo A, largura 2, comprimento 4. Então, 2 está para 4, assim como 1 está para 2. Eu simplificando, dividindo aqui por 2 e por 2, vou ter 1 meio. E o retângulo B, ó, 3 está para 6, assim como 1 está para 2. Então, a razão é 1 meio. Ou seja, eles dois têm a mesma razão, então eles são proporcionais, né? Isso é possível observar que a razão entre a largura e o comprimento nos dois retângulos é igual. Logo, há uma proporção. Assim, dizemos que as medidas dos retângulos A e B são proporcionais, pessoal. Então, A e B são proporcionais, porque eles têm a mesma razão. E aqui, ó, observando agora os retângulos C e D, então, 2 de largura, 4 de comprimento, 2 de largura e 7 de comprimento. Vemos aqui, ó, que as razões entre largura e comprimento do primeiro é 1 meio e a razão entre largura e comprimento do segundo é 2 sétimos. As razões, elas são diferentes, tá? Deixei sempre achar a razão, pessoal, deixem na forma irredutível. Cheguei na forma irredutível, aqui é 1 meio e aqui 2 sétimos. Eles são diferentes, então, como as medidas dos lados dos retângulos C e D não são proporcionais, eles dois não são, tá, proporcionais. Entre os triângulos quaisquer, quando a razão entre a largura e o comprimento for igual nos dois retângulos, dizemos que há proporcionalidade. Existindo a proporção, haverá também a proporcionalidade entre os perímetros. Então, posso também utilizar o perímetro aqui, ó. Se forem proporcionais, tá? Com essa proporcionalidade, a gente vai muito longe. Vocês vão rever isso aí no nono ano, se não me engano, tá? Mais a fundo. Comparando com o respectivo perímetro, tem o retângulo a largura sobre o perímetro, tá? E o retângulo B, largura sobre o perímetro. Largura é 2 e o perímetro, tá? A gente soma a soma de todos os lados dá 12. E do retângulo B, que a gente viu, a largura é 3 e a soma de todos os lados é 18. Olha que continuam sendo proporcionais, um sexto. Tá? Porque eles já eram proporcionais, então, se eu somar os lados, se eu tiver os perímetros, tá? E colocar a razão entre um dos lados e o perímetro, vai ser proporcional, tá bom? Agora, se escolher um lado, escolheu a largura, também escolhe a largura do outro. Escolheu o comprimento, também escolhe o comprimento, tá? Não pode fazer com as medidas um com a largura, outro com o comprimento, senão vai dar errado, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, a gente vê, ó, uma observaçãozinha aqui sobre os quadrados, que eles também são um tipo de retângulo,
que apresentam uma característica particular, tá? Todos os lados são iguais, todos os ângulos medem 90 graus, tá? Os lados são congruentes, têm a mesma medida. Diferentemente do que se observa em retângulos que não têm todos os lados congruentes, qualquer quadrado sempre terá lados proporcionais a outro quadrado. Porque ele tem todos os quadrados são proporcionais a qualquer um quadrado, porque tá, eles crescem dessa maneira aqui, ó. O quadrado com o lado 1, como todos os lados são iguais, são congruentes, então 1 e 1. O 2, 2 e 2, 3 e 3. E a razão entre os lados dele, ó, 1 sobre 1 vai dar 1. 2 sobre 2, 2 dividido para 2, 1. 3 dividido para 3, 1. Ou seja, a razão sempre vai dar 1. Então, eles têm essa proporcionalidade, tá? Eles são sempre proporcionais. Todos os lados são proporcionais. Então, turma, dá uma praticada, tá? Na praticada para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Não é difícil, mas precisa de prática, tá bom? Então, é isso, turma. Fiquem bem, tá bom? E até a próxima. Valeu!